né? Isso aqui. Pessoal, boa noite a todos que estão aqui hoje. É muito bom saber que vocês estão aqui com a gente, tá? A gente está aqui para mais uma live das quintas-feiras, da 21h21, né? E toda quinta-feira a gente está aqui, trazendo conteúdo para vocês. Ó, vou dar um oi para minha mãe que está ali, ó, me deu uma boa noite. Eu vi ela entrando. Pô, a minha mãe é fantástica, né? Alexandre, olha só que legal, ó. É bom a gente ter esse carinho da família, né? É tão legal isso. Olha, minha filha, Ó, Malongo. que legal. Que legal, olha só. A gente está aqui levando conteúdo, né? Entregando um pouquinho da gente, né, Nilton? Que é o que importa, né? A gente aprendeu tanta coisa nessa nossa caminhada e chegou a hora de a gente levar um pouquinho para os outros, né? Ó, a nossa Cris Santana, ó, que querida que é a Cris aí, ó. Pessoal, a gente está aqui para mais uma live, tá? É todas as quintas-feiras, às 21h21. E esse horário 21h21, eu vou provocar o Nilton depois, ele vai ter que explicar esse horário pra gente, porque, olha, a correria é tanta, Nilton, que eu não tive tempo de botar no Google para saber o que é o 21h21, tá? Então, tu já vai te preparando aí, vai pro Google, tá? Tudo certo? E aí, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai trazer para vocês aí alguns assuntos, né, que são de relevância pra gente, e a gente entende que é de relevância para vocês mudarem aí o rumo da vida de vocês. Tá? E quem somos nós, né, Nilton e Suzy? Quem somos nós? Tá? Nós vencemos o desafio, né, de encontrar nossa missão de vida. O que é a nossa missão de vida? Saber o nosso propósito, por que a gente está aqui. Né? De nada adianta a gente aprender a vida toda um monte de conteúdo e não entregar isso para vocês. Né? E quando a gente descobriu qual era a nossa missão de vida, a gente resolveu, né, entregar esse propósito para vocês, que é despertar esse propósito, né, que é levar para vocês coisas que são importantes para nós. Né? A gente quer compartilhar esse conhecimento com vocês, viver o extra aí. Então, e essas 8 pessoas, tá, estão aqui agora, que somos nós. Tá? Aqui nós somos 3 pessoas, tem mais 5 pessoas no suporte com a gente aqui trabalhando. Aí essas 8 pessoas foram escolhidas porque foram pessoas que realmente descobriram como viver o infinito e como sair do zero para chegar no infinito. Tá? Então, uma das pessoas sou eu, Leandro Guglielmi, tá? Que sou de Gravataí, a Aline Correia, a Ana Cristina de Sarro, a Beth Reime, a Cristina Santana, a Suzy Barbosa, que está aqui com a gente, Nilton Bopré, que vai entrar depois, que é a nossa chave de ouro. Ele tem 81 anos e ele parece um guri de 40 anos, né, que vive intensamente tudo, e o Nilton Finato, que está aqui com a gente. Tá? Nós somos 8 treinadores, tá, comprometidos com os propósitos, né, de levar para vocês conteúdo da nossa experiência de vida para poder ajudar vocês. Então, assim, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá, à nossa live. Tá? A gente agradece muito por vocês estarem aqui. E o nosso tema de hoje, tá, é procrastinação. Procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinação, né? É um termo novo, só que a gente acaba esquecendo, às vezes, né? O dia a dia faz com que a gente esqueça, né, dessa palavra e acaba fazendo com que a nossa vida seja procrastinada novamente, dia a dia. E o que é procrastinação, pessoal? Procrastinação nada mais é que é uma arte, é o vício, é a mania de deixar para amanhã ou de deixar para depois. Né? Pensa assim, ó. Você tem aquela coisa mais importante para fazer naquele dia, tá? Aí o que a pessoa faz? Em vez de fazer a coisa mais importante, tá? Em vez de fazer aquilo que ela tinha que fazer, eu decidi hoje que eu tenho que arrumar a minha mesa. E aí, o importante ficou. E aí, antes de fazer aquilo que era extremamente importante, tá? Ela vai arrumar a mesa. Aí ela arruma a mesa, ela aproveita para dar uma olhadinha no WhatsApp. Aí, não bastando olhar o WhatsApp, ela vai olhar aqueles e-mails de 30 dias atrás, que já estão lá parado, né, Nilton? E aí, vai lá olhar aqueles e-mails, e aí, não satisfeita, ela vai organizar a gaveta do armário, tá? E aí ela vai botando um monte de coisa na frente daquilo que era extremamente importante, que é o que ela tinha que fazer naquele dia, né? E, pessoal, isso é procrastinar, entendeu? É simples, é tu deixar de fazer o importante para fazer o supérfluo, pelo automático, né? Não porque tu quer fazer, é automático isso. Então a gente vai tentar trazer para vocês aqui
algumas chaves para resolver isso, alguns exemplos, né? E deixar essa procrastinação de lado e fazer realmente aquilo que a gente tem que fazer, que é o mais importante, né? E um detalhe, procrastinar não é tu estar à toa sem fazer nada. Na real, ele está fazendo, mas ele está fazendo outras coisas. Por quê? Por que ele está fazendo outras coisas? Nós vamos descobrir hoje aqui com o Nilton, com a Suzy, com o seu Bopré, né? E é isso aí, a gente se engana. E na real a gente está se enganando que está produzindo, né, Nilton? E a gente não está produzindo, muitas vezes acontece isso. Exatamente. Ele está se enganando. Finato, eu falo demais quando eu abro a live, né? Então agora eu vou deixar o Finato falar um pouquinho. Você é o anfitrião da live. Deixa eu aproveitar aqui que eu vi alguns nomezinhos entrando. Não vi todos, mas acompanhei, vi que o Pablo entrou. Vi que o Pablos, o Gueno entrou, 2 lutadores de alta performance. O Gueno, um atleta de alto rendimento, ainda na ativa, lutando também, MMA. E vi também um cara que eu tenho um carinho muito especial, que é o Alexandre Bittencourt, um atleta de alta performance, um gestor de alta performance, que eu fico muito lisonjeado de vê-lo aqui, que além de um irmão, é um cara que eu tenho assim, um respeito como profissional e como atleta gigantesco. E esse cara é um cara que deveria estar aqui também conosco falando sobre alta performance, né? Por que eu digo a questão da alta performance? Porque muitas vezes quando a gente lida em alta performance, nós lidamos com pessoas que têm que fazer determinadas tarefas, têm que fazer determinadas atividades sem querer. E aí gera um grande problema. Por quê? Porque um atleta, quando a gente pega essa ideia, né? Um atleta, ele busca o quê? Um resultado. E ele não tem muita escolha nas atividades que são lançadas para ele enfrentar um seu desafio e chegar lá e atingir o resultado esperado. E o que acontece? Ele tem que fazer, que é diferente de eu quero fazer. Ele quer atingir um resultado. Então, ele se coloca numa situação para avançar. Por isso que é, entre aspas, fácil lidar em alta performance com atletas. Por quê? Porque ele tem um desejo maior, que ele quer chegar lá na frente. Então, ele consegue superar vários desafios. E quando a gente pega isso e leva para um mundo corporativo, executivo, e tu começa a levar uma alta performance, essas premissas, né, do esporte, para pessoas normais como nós, fica um pouquinho mais fácil de compreender os pontos que a gente está deixando passar em branco e não consegue atingir um resultado. Mas até vou fazer uma provocação aqui, Leandro. Uma premissa que nós temos que ter, que é uma grande certeza, é: todos nós procrastinamos. Isso é fato. Todos nós. Sem exceção. Sim. E até vou aproveitar e vou perguntar para o pessoal aqui. No que você procrastina? No seu cuidado com o corpo? No seu cuidado com a mente? No seu cuidado com a sua espiritualidade? No trabalho? Né? Alimentação, né? Que entra no corpo. Exato. Nas tarefas de casa. Vamos separar assim, até para eles poderem escrever, né? Digam aí. Certo. Onde você procrastina? Nos relacionamentos, né? Exato. Também. Onde você procrastina? Nos digam aí. Ó, o Alexandre está falando alguma coisa aqui. Alexandre falou o seguinte: hoje na universidade eu passei por momentos em que a alta performance foi onde saio, principalmente porque buscamos explorar nos outros e assim motivá-los. Porém, essa atitude enquanto a pessoa é algo. Sim. Peraí, deixa eu entender aqui um pouquinho, porque eu acho que na hora de escrever ali faltou umas palavras. Hoje na universidade passei por momentos em que a alta performance foi onde... Alexandre, se puder até botar ali, complementar para nós, eu acho que ficou uma palavra errada ali. Eu acho que ele escreveu... Eu estou olhando aqui para o lado, pessoal, porque eu estou olhando uma tela onde está meu outro Instagram aberto também para poder ler os comentários, tá? Tá. Ó, enquanto tu vai vendo assim, a Ana Cristina falou que procrastina na área administrativa, tá? Quando a gente procrastina na área administrativa, a gente está deixando de
ganhar, talvez até ganhar financeiramente algo que seja importante para nós. Por quê? A gente não pode procrastinar no nosso trabalho, porque quando tu procrastina no trabalho, o teu risco de perder um grande negócio é muito grande. Então, isso tem que cuidar bastante, né? E se atentar muito a esses pequenos detalhes. É botar assim, ó, botar o trabalho como a atividade mais importante na tua vida, né? Quando tu está no trabalho. Foca no trabalho, tá? O resto, tu deixa para fazer depois que tu terminar essa atividade que é tão importante, né? Então, a parte administrativa é muito importante, a gente não pode deixar para depois. É uma dica que eu dou aí para... Uma coisa importante que você falou, Newton, e que, como tem outros atletas aqui, uma vez uma pessoa me falou, um atleta também, eu perguntei para ele, o que que faz você continuar, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não tem mais forças, você não quer mais fazer aquilo, né? Porque é um dos motivos que a gente procrastina. Não é agradável, às vezes, aquilo que a gente tem que fazer. Não é prazeroso. E nós temos que fazer porque é importante por um motivo ou por outro. É importante. E aí ele respondeu assim para mim, olha, quando era um nadador, né, que ele atravessava o canal, e eu perguntei para ele, como que você consegue? O que que acontece? Por quê? Existe uma vozinha interna na mente da gente falando coisas que estimulam ou desestimulam a gente, né? Existe um pensamento, é um diálogo, que a gente chama, um diálogo interno. E eu falei, o que que acontece na sua mente quando você está nesse momento de desistir, de não querer mais, de estar muito difícil? Aí ele falou assim, nesse momento, a única coisa que eu penso é eu visualizo o pódio. Ah, perfeito. Eu visualizo o pódio, eu lá em cima. É só nisso que eu penso. E aí ele continua. Então, como você falou, se a gente, usando esse exemplo num outro aspecto, em que a gente também procrastina, se você visualizar qual é a meta principal, qual é o ganho maior, né, que vai ter se você realmente realizar essa tarefa. Porque se pensar na tarefa, a gente não faz. Exatamente. Porque às vezes é difícil mesmo. Mas se você pensar no que você vai ganhar com isso daqui a pouco, fazendo isso, aí você faz. Exatamente. Aí vem O Alexandre fez um comentário e colocou assim, bolha, ali nos comentários. O que significa isso? Quando a gente está treinando e já está no limite, no caso aqui o Alexandre é um triatleta Ironman, tá? Um triatleta de longa distância. E eu, por alguns anos da minha vida, pratiquei esse esporte também. Então, o que significa bolha? Quando a gente está ali na estafa física e mental, a gente se fecha dentro de nós mesmos e ficamos com essa mentalidade. Eu só preciso chegar naquele pórtico. Eu só preciso chegar lá. Eu só preciso avançar quilômetro por quilômetro. E nós vamos construindo uma mentalidade cada vez mais forte e isso vai afastando a procrastinação e tu vai realizando as tarefas que foram determinadas para ti. Isso no mundo do esporte. E você acabou de dizer, muito bem colocado, que o atleta ele tem clareza dos seus objetivos, certo? E a partir do momento que a gente tem clareza dos nossos objetivos, do que nós desejamos, ele é mais fácil realizar as suas tarefas do que aquelas pessoas que não têm clareza. Por exemplo, eu preciso emagrecer 10 quilos. Muitos já falaram isso, né? Já ouvimos falar. Preciso emagrecer 10 quilos. Ok, mas para quê? Eu quero emagrecer 10 quilos porque eu vou entrar, né, uma menina, uma situação até que real, porque eu quero vestir um determinado vestido, pois serei madrinha de casamento da minha irmã. Cara, essa guria vai realizar o sonho dela. Porque ela sabe quando vai acontecer, quantos quilos ela precisa diminuir e tem prazo. O objetivo dela é claro. Não é só emagrecer, ela quer entrar no vestido. Porque tem algo grandioso. Então, quando tu pega essa mesma mentalidade, que tu incorpora num atleta, o cara quer ser campeão do UFC, que nem é o caso do Gueno aqui que treina para isso, tá? Ele quer ser campeão do UFC na categoria dele, perfeito.
Agora, tu tira isso de um atleta e coloca na mentalidade da menina que quer entrar no seu vestido. Tu tem uma série de atos que tu precisa praticar para entrar nesse vestido e estar linda e plena no dia do casamento da tua irmã. Dificilmente ela vai procrastinar. Dificilmente ela vai deixar de lado, né, as tarefas que ela precisa avançar para realizar o objetivo dela. Porque ela tem clareza do objetivo. Mas mesmo assim a gente procrastina às vezes. Daí a gente deixa para uma próxima etapa. Ô, Nilton, eu ia te falar, Nilton, agora. Fala aí, Nilton. Fala, seu Beaupré. O seu Beaupré... Depois de ter procrastinado por 80 anos... O que é que eu vou dizer, né? Ai. O ser humano é muito preguiçoso, ele é muito... ele procura facilidades, né? Total. Procura se divertir. Quando a tarefa não é divertida, ele escorrega, né? Porque, como disse a Suzy, tem que olhar o resultado. Se olhar o resultado, é claro que a gente vai dar o máximo para não deixar para depois, né, Leandro? Depois eu faço. Amanhã eu faço. Isso não tem pressa. Então, hoje, principalmente hoje, no mundo que tem muita distração, muita informação, né, a gente se distrai facilmente. Vou dar uma olhadinha só rapidinha no Facebook, porque meu amigo está de aniversário. Aí dá uma mensagem para o teu amigo de aniversário, ele responde, aí aparece outro, eu perdi isso aqui de ontem. O cara está de aniversário ontem, vou saudar ele. E aí a procrastinação pega, né? Aí tu pega então, assim, ó, o cara... Né? Então, assim, ó, claro que quando a gente quer fazer, tem que pegar com raiva. Eu vou fazer essa porcaria de qualquer jeito. Mas como é que é pegar com raiva, seu Beaupré? Como é que é pegar com raiva? Explica pra gente como é que é pegar com raiva. É chegar... Cuida que tem criança na live. Chega! A gente diz chega. Chega. Estou me iludindo muito. Chega. Vou fazer e pronto. Então, a satisfação de fazer é muito maior do que é que deixar para depois. E o deixar para depois, o que eu tenho sentido nas minhas dezenas de décadas minhas várias décadas de procrastinação. 8 décadas. 8 décadas de procrastinação é a seguinte, é que a gente fica depois muito frustrado. A gente fica frustrado depois, mas eu não fiz isso, eu sou um merda mesmo. Desculpa. Esse é seu Beaupré, Fê, quem não conhece o Beaupré. A gente fica dizendo assim, eu me odeio. Só um pouquinho, só para fazer um comentário. Entrou um amigão meu, Roger Kaiser, aqui. Depois eu vou fazer uma puxada com ele aí. Pode continuar, seu Beaupré. Então, assim, a gente tem que ser mais sério com a gente mesmo, né? Claro que a vida não pode ser levada muito a sério, porque nós não vamos sair vivo dela mesmo, né? Mas enquanto a gente está vivo, nós temos compromissos conosco mesmo, com os nossos amigos, com nossos fornecedores, com os nossos clientes. Eu, por exemplo, gosto de pagar conta com 3 dias de antecedência. Vem lá o boleto do celular, eu boto na agenda para pagar 3 dias antes. Por quê? Porque eu sei que quando chega no dia, dá problema. A gente fica nervoso, tem muita coisa para fazer, esquece. Semana passada eu esqueci de pagar o cartão de crédito. Eu não botei um dos cartões de crédito, eu não botei em débito. Eu gosto de pagar para ver se tem alguma coisa que é minha ou não para, né, contestar. Acabou que passou. O cartão que venceu dia 5 eu paguei na segunda-feira seguinte. Por quê? Porque a gente está envolvido, tem problemas, tem dificuldades, tem distrações, né? Então, assim, se a gente se antecipa nas ações, a procrastinação é mais rara. É mais rara. Então, tem gente Nilton me deixou um gancho aí. Tem gente que diz assim, para que pagar 2 dias antes? Cara, não pagar 3 dias antes e tal. É para o meu bem, para minha facilidade.
Quer ver, Nilton, atrasar o cartão? Quer ver atrasar o cartão do Carrefour 2 dias? A multa é 16%, meu. Pois é, pois é. Não dá, não dá. Então, assim, ó, pelo bem da gente mesmo, por egoísmo, não vamos procrastinar. Ah, vou deixar para o último dia, no último dia eu pago, é sexta-feira eu vou pagar, aí eu esqueço. Aí eu tive um problema maior, porque problemas maiores podem surgir a qualquer hora. Então, o negócio é se antecipar, se organizar, usar a planilha de Eisenhower, que eu comentei com vocês antes, né? A planilha de Eisenhower, ela, e acho que foi originada pelo presidente Eisenhower mesmo, ela tem 4 setores. Um é do importante, outro é do urgente, outro é do não importante, não urgente, e outro não sei o que, delega. O que a gente tem que fazer? Fechar os três setores que não são os importantes e atacar os importantes. Depois de atacar os importantes, pronto, não procrastinei. Eu resolvi o que tinha que resolver. Aí eu vou fazer o mais fácil e tal, aí vai ligeirinho, sem problema. Então, assim, ó, procrastinadores em geral, antecipem os seus pagamentos, agendem as coisas com 2, 3 dias antes, para ter tempo de resolvê-las com tranquilidade. Porque na hora do vamos ver, surge um monte de banana, você fica embananado e não consegue fazer. Então, agora, depois dos 80 anos, eu já estou menos procrastinador. Acabei aprendendo. E por que vocês não aprendem antes aí, vocês que estão com 20, com 25, eu tenho 35 para aprender. 35 anos para aprender 35? Ainda. Então já começa hoje. Né? Era isso, pessoal. Um amigo meu aqui, eu tenho um amigo meu que está aqui agora, o Joércio. O Joércio, ele está fazendo 2 anos sabáticos em Miami, tá? Ele vendeu tudo que ele tinha aqui, ele vai agora ficar bravo comigo, vai dizer que eu estou contando a história dele. Grande Joércio, um grande amigão. Não, é bom, eu também tenho vontade de fazer isso. Ele vendeu tudo para ir para Miami, para ficar lá com a esposa dele, para fazer, como é que eu posso dizer a palavra certa? Para realizar o sonho da esposa dele, entendeu? Esse cara é demais, tem um coração gigante. E ele perguntou se eu já trazei o cartão do Carrefour. Por isso que eu falei, cara, eu já trazei. E uma vez o meu cartão do Carrefour tava bem alto e eu esqueci de pagar. Cara, a taxa de juros é gigante do Carrefour, né? Quem nunca, para de fazer propaganda no supermercado, rapaz. Não, eu vou ganhar royalties depois, né, ô Nilton? A gente vai pedir alguma coisa, né? Então é isso aí, falei. Falou, Nilton, obrigado. Vou pegar um gancho da tua fala aqui. Pode dar minha vaga para outro aí. Pode dar a vaga para outro aí, eu fico na escuta. Tá certo, Nilton. Beijo no coração. Valeu. Força aí. Aproveitando um gancho, né, do que o Nilton falou, que essa questão de nós nos anteciparmos, né? O que ele está querendo dizer com isso? Cara, eu tenho lá o dinheiro na conta, eu tenho a minha tarefa lá e eu sei que eu consigo realizar a minha tarefa, certo? O que muitas vezes a gente tem que fazer uma reflexão aqui, que a gente pode cometer um erro e acumular situações e vir gerar um empilhamento de tarefas lá na frente que também vai te gerar procrastinação. Como? Quando nós temos excesso de confiança pelos acertos que nós fazemos. Então, nós podemos, através do erro, procrastinar e pelo excesso de acertos também. Onde é que eu quero chegar com isso? Cara, eu sei que aquela tarefa é fácil de realizar, eu vou deixando para depois. Eu sei que já está lá o dinheirinho na conta, eu vou pagar no vencimento. Só que aí acontece uma situação externa que você não consegue realizar aquilo. Pumba, deu um problema. Tu vai ter que resolver o problema. Aí empilhou uma tarefa, empilhou um compromisso, tu não consegue resolver neste momento, vira um ciclo vicioso de tarefas atrasadas que tu não precisava ter passado por isso. Uma, pelo excesso de acerto, que tu te torna muito otimista e às vezes até arrogante por isso. Em que situação que eu digo que é arrogante por isso? Eu sou o cara, eu sou bom, essa tarefa eu faço rapidinho, deixa para depois. Vai dar problema. Vai dar problema. Então aí entra muito o que o Nilton falou. Se antecipa. Se tu é bom naquilo, mata logo. E não tem uma coisa... de neve. Vira uma bola de puxando, neve e puxando esse gancho aí de se antecipar, eu não sei se vocês já passaram por essa sensação. Quando tu tem uma tarefa, porque tem 3 tipos de
de procrastinadores, tá? 3. Aqueles que ficam eufóricos para aguardar até o último momento. Aquele cara que fica até o último momento ali. Não, deixa para depois, eu vou fazer lá no final. Parará, Adrenalina. Adrenalina para conseguir. Pá. Só que esse cara, meu, ele carrega um saco de 50 quilos de cimento nas costas, meu. E a hora que ele libera a tarefa, ele esvazia. E aí é euforia, é aquela sensação do prazer de 30 segundos, né? Aí tem aquele cara que é o evitador, né? Ele está evitando o quê? Aí o Nilton já falou isso, ele evita o medo do fracasso, né? Ou até o medo de sucesso, cara. Ele tem medo de fracassar, então ele acaba não fazendo. Ou ele tem o excesso de medo de ser, cara, se eu fizer isso aqui, se der certo isso aqui... De der certo. Será que eu vou conseguir segurar essa onda depois do sucesso, cara? Vamos pensar numa tarefa que seja o... Fala aí, então. Até pegando um gancho com atleta. Cara, muitos atletas não chegam lá porque tem medo de sustentar aquela vitória. Campeão do UFC, o cara foi lá, ganhou, sou campeão da minha categoria no UFC, ponto. Beleza, e aí? Depois pega um ciclo, chega no momento que tem que defender o cinturão. Tá, e se eu perder o cinturão? Então ele nem vai, né? Com isso. Ele nem vai, aí já né? começa a se boicotar. Né? Se começa a se boicotar. Que nem falando do Iron Man, por exemplo. Cara, outro amigo meu, Richard, ele botou, esse cara sou eu. Ô, Nilton, tu faz Iron Man, Nilton? Eu já fiz, não faço mais. Eu já fiz 3 Iron Man. Certo. 2014, 2015 e 2019. Ah, tá explicado. Tá explicado porque toda essa bagagem aí. É chão. Para quem não sabe, o Iron Man é uma prova onde nós nadamos 3,8 quilômetros, depois saímos para pedalar 180 quilômetros e terminamos a prova correndo 42. Vou pegar um gancho sobre isso aí, tá? Quando eu decidi fazer uma prova de Ironman, eu era um cara com 120 quilos, lutador de jiu-jitsu. Tá? Corpo de lutador, biotipo de lutador, eu era um lutador. E eu decidi, achei legal isso e vou fazer. E vou mostrar o gancho aqui de como que a gente se boicota e procrastina, tá? Se eu tenho 120 quilos, eu não vou conseguir fazer uma prova de Ironman com 120 quilos. Eu vou ter que emagrecer. Já surge o primeiro problema. Certo? Além disso, para eu conseguir fazer aquela prova, que ela é extremamente, vamos dizer assim, aeróbica, comparado com o meu esporte de origem, que é a luta, que é anaeróbico, eu tenho que iniciar uma atividade física no mundo aeróbico. Então, eu gostava de pedalar, não tinha o hábito de nadar e sempre odiei correr. Bom, eu precisava correr. Só que para correr 42 eu tenho que correr 5 km, depois 10 km, depois 15 km, 21 km e assim vai. Ok? Aí eu te pergunto, qual é a chance que a gente tem de procrastinar? Qual é a chance que a gente tem de desistir? Todas. Primeiro que tu tem que emagrecer. Eu sempre estive pronto para o Iron com 90 quilos. Ainda é um cara pesado para uma prova dessas, tá? Mas eu queria realizar um sonho. Então, de 120 para 90, temos 30 quilos. Ali tu já coloca assim, eu não vou. Para que eu vou fazer isso? Mas daí tu queria. Aí como é que tu pega um cara normal, um advogado que tem uma vida sedentária, e muda o esporte para realizar um sonho? Tu tem que ter clareza do teu objetivo, tu tem que ter clareza do que tu quer. E isso que gera a diferença, né, das pessoas que sabem aonde querem chegar, daquelas que não sabem onde querem chegar. Nilton, quando é que tu buscou esse propósito para tua vida? Onde é que foi a chave que virou isso para ti? De qual propósito especificamente, Leandro? De mudar o esporte? De tu sair de 120 quilos, não procrastinar e entender que tu precisava disso para tua vida. Eu entendi que eu precisava disso da minha vida quando eu realizei, de fato, a primeira passagem pelo pórtico lá do Ironman, tá? Eu vi que é ali que eu podia. A decisão de mudar de esporte foi porque eu precisava mudar o ambiente onde eu estava.
E aqui a gente já conversou bastantes vezes sobre isso, né? A necessidade de mudarmos o nosso ambiente, de termos novas experiências, circularmos com novas pessoas. E aquilo ali me despertou um sentimento de, cara, será que eu posso? Será que eu consigo? Foi desafiador, foi muito desafiador. Até porque eu aprendi a nadar em águas abertas, mesmo em alto mar, eu tinha 35 anos, mais ou menos. Sim. Então foi tudo muito desafiador. Eu fui pelo desafio, mas eu precisava mudar o ambiente, cara. Eu precisava mudar o ambiente onde eu estava vivendo. Depois eu voltei para esse mesmo ambiente, mais experiente, entregando outros valores que não a luta especificamente, né? Mas um grande hábito que eu tive quando eu mudei o esporte foi acordar cedo. E vou pegar um outro gancho aqui. Existe uma expressão chamada minuto heróico. Tá? Essa expressão ela vem de São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei. Tá? Minuto heróico é o horário exato de você se levantar. Então, muitas vezes com o próprio Alexandre, 4 horas da manhã, nós já estávamos de pé para iniciarmos o ciclismo às 5 horas da manhã em Porto Alegre. Nosso treino era esse. Tá? Então, nós pedalávamos e logo em seguida nós treinávamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Dediquei sempre as primeiras horas da manhã para as atividades que me satisfaziam, que eu me encontrava, que eu me realizava. Então, a partir do momento que eu comecei a ter consciência do que era o minuto heróico, cara, se eu botei que eu vou despertar às 4 horas da manhã e sair da cama às 4 horas da manhã, não é 4:01. 4 horas. Tocou o despertador, levanta. Eu vou fazer um gancho depois que isso aí, tá? Eu vou fazer um gancho teu depois. Já finalizo. E com relação a esse horário, despertou, levanta e vai, uma série de outras atividades deixaram de ser prioridades na minha vida porque se tornaram fúteis e eu consegui reorganizar minha agenda, tornando os pontos principais e importantes sempre muito bem organizados. Então eu estava sempre realizado com aquilo. Né? Sempre realizado. Então a procrastinação ficou muito de lado. Muito de lado. É óbvio que eu procrastino, é óbvio que tem atividades que eu não quero fazer. Né? Mas a gente faz coisas que às vezes a gente não quer, mas tem que fazer. Só que eu consigo ter consciência. Cara, isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Essa história do Newton acordar de madrugada, semana passada nós temos um grupo aí, um grupo de algumas pessoas que trabalham esse mesmo propósito, né? E aí eu lancei um desafio numa sexta-feira para que a gente contasse como é que foi a nossa semana e tal. Você sabe que horas que o Newton mandou a mensagem? Às 3:12 da manhã, eu acho. 3:43 da manhã ele estava acordando. Sabe? E ele mandou a mensagem, 13h43, acordando, sabe? E aí tu fica pensando, cara, esse cara Solzão tá pegando. Esse cara tá maluco, né? Mandar essa mensagem essa hora. Claro que o meu telefone fica no silencioso, mas aí tu consegue enxergar o seguinte, ó, só para pegar o gancho. Quando tu quer, tu faz, tá? Por que ele acordou às 13h43 da manhã? Porque ele tinha uma tarefa para entregar no outro dia. E ele não ia procrastinar, porque ele sabia que o outro dia já começaria já com uma série de tarefas antes dessa que ele tinha que entregar. É isso então, aí. Cara, se tu embolar o meio de campo, tu não entrega mais nada. E aí, aí vocês vão ver uma coisa, uma simples tarefa procrastinada faz com que uma semana toda tua se atrapalhe. Né, Nilton? Empilha tudo. Né? E aí não tem como tu sair desse furacão. Isso daí também. Olha, nós já trouxemos aqui algumas chaves, hein, para ajudar a todos nós, porque todos nós temos em algum momento, em algum aspecto, alguma coisa que a gente acaba tendendo a procrastinar. Uma delas é essa que já foi falada aqui, ter a visão de onde você quer chegar, sentir o quanto que isso é importante, o que isso vai representar para você, né? É uma chave. A outra, como o seu Newton falou, antecipa. Então, o Newton deu esse exemplo do despertador.
Não é 4 horas, não é 4 e 1, porque é aquele sonequinha, isso né? mata a gente. Que a gente deixa. Uhum. Deixa mais 15 minutinhos, isso já deixa seu corpo relaxar de novo. Então, acho que é o sentido do minuto heróico, né? Tocou, levanta. Minuto heróico é bom, essa ficou boa. Eu vou escrever aqui o minuto heróico no grupo. Também, assim, WhatsApp. Outra chave, eu penso também assim, quando você vai fazer algo que não te dá prazer, porque é um dos motivos que a gente procrastina, tentar colocar prazer, encontrar o prazer disso, tentar fazer isso de uma forma prazerosa, né? Algo que não é prazeroso, tentar criar uma maneira de que se torne prazeroso para você. Às vezes, você não pensar em fazer algo que não é prazeroso já dá uma sensação ruim. Só que não fazer, essa sensação ruim vai aumentar muito mais, vai piorar muito. Né? Então, é a tendência da procrastinação, a gente se sentir muito mal. Eu procrastinei Porque geralmente a gente deixa coisas que são importantes. Sim. Eu pegando o gancho disso aí, eu procrastinei as minhas corridas pela manhã. A minha coach está aqui, a Fabiola Rumich, ela entrou na live já faz uns 20 minutos, e ela comentou aqui, Leandro, me lembrei das tuas corridas matutinas, que dava ânimo, lembra? Porque a gente trabalhou muito isso no processo de coach. E eu levantava às 5h30 da manhã, eu fazia a minha corrida até às 6h30 para começar a trabalhar às 7h. E eu acabei parando isso porque a gente teve outros compromissos esse ano, né? A gente entrou em outros desafios, e que eu não pude mais correr de manhã. Agora eu vou correr o quê? Eu vou ter que correr daí 4 da manhã até as 5, aí não tem como, porque daí o corpo não aguenta, né, Nilton? Não, tem um limite, né? A gente tem que aí tem um limite do corpo. Não é que, aí entra o seguinte, não é que eu procrastinei as minhas corridas porque eu botei algo mais importante naquele momento para eu fazer naquele horário. Mas as minhas corridas eu vou ter que voltar a fazer, né? Sim. Que é o meu treino, porque isso é importante. Então a gente tem que saber o quê? Priorizar o que são as tarefas mais importantes. E tu procrastinar não é de deixar de fazer as coisas, é porque tu tá deixando as coisas mais importantes para trás. Sim. E quando acontece numa equipe, por exemplo, né? Quem aqui trabalha com equipes, no corporativo mesmo, você ter pessoas que têm essa tendência a procrastinar as atividades que precisa ser entregue, não é, né, por N motivos, acaba acontecendo uma desestruturação de toda a equipe, né? Então, como é ruim você não trabalhar esse hábito da procrastinação, não lidar com isso e assumir realmente as tarefas, tanto para você quanto para o outro, né, onde você está envolvido, o grupo. Entendeu? Que é algo difícil, é desafiador, né? E nós sabemos quantas coisas aqui nós mesmos estamos hoje ainda procrastinando, né? Eu aqui ouvindo essa live, eu estou pensando em várias coisas que eu estou deixando para amanhã, deixando. Sabe por que a gente tem algumas coisas que fazem a gente procrastinar? Primeiro, a gente acha que a tarefa e o problema é muito maior do que realmente ele é, então tu deixa para depois. Tu acaba não fazendo. Pô, eu tenho que pegar e fazer aquele buraco, né? Aí tu fica pensando, mas aquela terra tá dura. Mas tu não foi para ver se a terra estava dura. Então tu deixa para depois. Tu já procrastinou. Outro ponto que é assim, ó, você é perfeccionista, o cara que quer tudo certinho, nos mínimos detalhes. Meu, esse cara vai procrastinar a vida toda, porque vocês já ouviram falar da regra? Vocês já ouviram falar da regra de 70%? Tá? 70% é uma regra do Jeff Bezos, que é o CIO da Amazon, que ele utiliza com os funcionários dele, que é o seguinte, ó. Quando tu está com 70% de certeza de alguma coisa, faz. Não espera 100%. 70% faz. Vai lá e faz. Porque os 30% que está faltando, que é o fracasso que tu acha que vai acontecer, não vai aparecer se tu fazer os 70%. Então faz. E por que ele fala isso? Aí ele usa um termo assim, ó. Se está certo ou não, é uma teoria dele, eu só estou trazendo aqui porque foi uma matéria que eu li há um tempo atrás, que ele diz o seguinte, ó.
Quando a gente está no colégio, a gente aprende que a gente tem que acertar 90% a 100%, que é o A e o B, né? Tem que ter A e B sempre no colégio. Então, tu tem que ser o melhor de todos, tem que ser o 100%. Tu cria uma crença na infância que depois tu leva para tua vida adulta, que escutar no 70%, que é o B menos ali, o C, o B menos, tu acaba não fazendo porque tu tem medo de errar, tem medo de fracassar, tem medo da retaliação, tem medo de ser criticado. Aí tu não faz, aí tu fica esperando 90% ou 100%. Sabe quando é que tu vai fazer? Nunca. Nunca. Porque o 100% não vai chegar nunca. Então, quando tu tiver com 70% de certeza de alguma coisa, pega e faz. Sabe por quê? Tu já pensou, tu já parou para olhar aquelas pessoas lá de sucesso, que tem um monte de coisa? Pergunta para elas se elas chegaram no 100% ou no 70%. Eu tenho certeza que elas executaram 70%. E conseguiram fazer. Aí entra a margem de aceitar um risco, Exatamente. né? Assumir Exatamente. um risco. E faz parte também de não procrastinar, colocar que há um risco. Exatamente. E ir assim, porque o cara... ir com medo Porque mesmo. Tem uma coisa, ó. A gente não. Eu já tive isso, já superei. A gente não gosta de dizer não para as pessoas. As pessoas pedem alguma coisa para a gente, sim, pois não, vou fazer. E aí a gente se enche de compromisso que não devia assumir compromisso. O próprio Everton, nos 21 dias, ele diz assim, não assuma nada em 21 dias, porque ele quer criar o hábito de a gente fazer aquilo que agora é importante, aprender aquela sequência de instruções que nos vai levar, nos está levando do zero para o infinito. Então são essas duas reflexões. A gente não sabe, eu não sabia, agora eu sei, dizer não. Às vezes uma pessoa conhecida, um amigo e tal, você acha que não deve dizer não e assume um compromisso. Aí você fica cheio de tarefa e deixa de fazer o que é importante, que você já tinha que fazer e assume algo que não devia assumir. Né? Então essa é uma reflexão. A outra é você passar um período fazendo aquilo que é importante. O resto, puxa com a vocelinha para o lado, deixa para o outro mês. Paga as contas, atende os compromissos importantes e não deixa nada ficar urgente. Porque o urgente destrói a gente. É isso. Pegando um gancho, seu Nilton, que o senhor falou ali, pegando um gancho do que o senhor falou, eu vejo assim, tem algumas formas que a gente tem que usar para tentar tratar com a procrastinação. Tá? Eu não vou falar todas agora, mas eu vou pegar um gancho do que tu falou agora, que é o seguinte, ó, que é dividir as tarefas. Quando tu divide as tarefas, tu consegue trabalhar melhor o teu cérebro. Por que eu vou dizer isso? Tu já imaginou o seguinte, você está na faculdade e tem que fazer o teu TCC. Aí tu está na tua cabeça assim, eu tenho que fazer o TCC, eu tenho que fazer o TCC. Meu, o teu cérebro entendeu que tu tem que fazer o TCC. E o que é fazer o TCC? São 70 páginas. Tu vai fazer o TCC? Ou tu vai procrastinar? Tu vai procrastinar. Agora, quando tu dividir o teu TCC em, bom, hoje eu vou fazer o resumo, o abstract, né? Eu vou fazer o sumário, eu vou fazer hoje 3 páginas, o primeiro capítulo. Beleza? Teu cérebro, legal, 3 páginas. Amanhã eu vou fazer o segundo capítulo, e assim vai. Tu dividiu o TCC em 10 tarefas, o teu cérebro assimilou que é 10 tarefas. Então, a tua procrastinação vai deixar de existir, porque tu dividiu em tarefas a tua real necessidade de tarefa. Né? Então, isso é importante a gente fazer. Dividam as tarefas importantes em pequenas tarefas. Porque o teu cérebro te dá um... Sem som. O teu cérebro acaba te traindo, porque ele diz para ti que é muito grande isso, e tu não consegue fazer. Não sei se vocês têm esse entendimento que eu tenho, né, com relação a isso. Sim, sim. O dividir no sentido de fracionar, né? Exato, fracionar as tarefas. Né? Isso, fracionar as tarefas. Fracionar as tarefas. E outro... Na própria filosofia, existe um ensinamento que diz o que você mesmo acaba de falar. Que para resolver um problema grande, isso é na filosofia. Para resolver um problema grande, você deve dividi-lo em partes. É o que você falou. É isso?
Fazer as coisas um pouquinho de cada vez vai dando uma sensação de conquista, né? De bem-estar. Isso anima a continuar fazendo, né? Às vezes a gente pensa em fazer o todo e ele fica difícil. Mas você vai fazendo pequenas partes, você se sente já comprometido com aquilo que você assumiu. Isso dá um encorajamento, uma motivação maior e faz com que a gente continue, não é? E aproveita e faz o seguinte, usa um sistema de recompensa também. Não te pune tanto. Então, assim, ó, eu vou fazer essa tarefa agora. Então, eu vou gastar 1 hora, bota no cronômetro, para fazer uma tarefa X. Aí eu vou me dar 1 hora para depois dessa tarefa ir para a rede social. Então, tu tem uma recompensa, né? Sim. Aí tu faz mais 1 hora, depois mais 10 minutos para tomar um cafezinho, sentar no sofá, descansar. Então, vai trabalhando isso no teu cérebro que tu vai conseguindo executar tuas tarefas, né? É outro sistema de recompensa que tu vai conseguindo trabalhar com isso. E a outra coisa que eu digo é o seguinte, ó, a procrastinação. Cara, começa, né? Começa a fazer, não fica esperando, porque se a tarefa é tua, ninguém vai fazer por ti e ninguém vai mandar tu fazer. Então tu tem que fazer. Né, Nilton? É isso aí. É o ter, né? Ter que fazer. Um jeito seu de Exato. fazer. E aí... Essa live é isso, é deixar para depois, né? O que devemos fazer hoje. Devemos fazer hoje, né? Devemos naquilo que nos foi delegado como um compromisso ou uma tarefa profissional ou aquilo que nós mesmos, né, elegemos que precisamos fazer para dar andamento na nossa vida, né? Mas, enfim... Olha, o Alexandre falou aqui agora algo que eu achei bem interessante, que ele falou assim que a barreira começa em você, na sua mente, nos seus pensamentos. Na verdade, né, não é nem tanto o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro de nós, né? Como que nós estamos lidando com essa situação, como que nós estamos encarando esse fato de precisar fazer algo em certa urgência ou não, ou que é importante. Então, a maneira como nós olhamos para isso. Então, mudando essa maneira de olhar, mudando esse entendimento, com essa visão de onde você quer chegar, fica mais fácil, né? Porque a gente sempre faz por nós mesmos, é para nos sentir bem, né? Nós não queremos nos sentir mal, e nós vamos nos sentir mal, ou se não fazer, vai se sentir pior ainda, né? Ó, que legal a dica da Sandra Gona aqui, ó. Sandra, grande Sandra, tá aqui com a gente acompanhando desde o início, ó. Ela saiu de uma live há pouco tempo aqui que ela tava, eu não assisti porque eu tava dando uma estudada num outro conteúdo aqui, eu não assisti a live dela. Ela botou assim, ó, começa pelo exercício de ficar com o celular desligado por 1 hora. Nesta hora, cuide de fazer algo que você tem largado ou procrastinado. É um treinador também de alta performance para atletas, né? E em todo esse trabalho que ele faz, eu acredito que ele tem atletas que procrastinam também, né, Nilton? E que tu tem que fazer com que... Todos nós procrastinamos, né? Todos nós procrastinamos. Deixa eu só pegar um gancho do Richard também, que é um atleta, um excelente profissional também. Ele colocou assim, ó, a urgência é algo que alguém não resolveu no tempo certo. Perfeito? Porém, a gente sempre tem que ter um cuidado aqui, que é o seguinte, mas por que se tornou urgente aquilo ali? Porque tu não soube controlar a tua agenda, tu não soube controlar as tuas tarefas, os teus compromissos e deixou aquilo para depois, procrastinou alguma coisa, ou o que eu acho mais grave, tu não está sendo dono da tua agenda e tu está resolvendo o problema dos outros no horário que tu deveria estar resolvendo os teus. Isso eu acho gravíssimo. Sermos donos da nossa agenda. Se tu colocou um horário na tua agenda, cumpre. E se está na tua agenda um horário determinado, não cabe espaço para te resolver o problema de outra pessoa, porque senão vai acumular. Então, para não procrastinar, temos que ter plena consciência dos nossos objetivos, das nossas metas, das nossas tarefas, e saber que a gente não pode tomar conta da agenda dos outros, né? Ou melhor, os outros não podem pegar a nossa agenda e simplesmente resolve isso para mim.
Se tu disser sim, causou um problema. Causou um problema. Sim. Uma coisa que as pessoas, quando começam a usar a agenda, que não se dão conta, por exemplo, assim, ó. Vou marcar um compromisso às 14 horas. Só que não planeja o tempo de transporte, o tempo de trânsito, o tempo de locomoção até chegar ao lugar. Acumula. E com base nisso, eu vou te explicar o porquê que é 21h21. Tá? Pelo seguinte, o fracionamento de horários menores de 30 minutos, ele te dá uma sensação de reunião rápida. Ok? Nós já estamos aqui a 1h02. Tá? Quando tu marca uma reunião para as 21h21, a primeira coisa que vem na tua cabeça é, vai até às 10. Porque nós somos condicionados a marcar reuniões de hora em hora. Tem uma mística por trás disso, mas a ideia sempre de fracionamento com horários menores de 30 minutos é o senso de urgência que tu gera para a pessoa que vai receber. Eu estou olhando aqui o esquema dos anjos arcanjos, tá? Mas não foi por isso. Que aqui fala que... é um horário nobre, né? 21h21. Mas aqui que é uma mensagem importante dos anjos. Que você está trabalhando um projeto importante, essa dupla de 21 e 21 vai lhe dizer que este projeto será recebido com sucesso. Olha aí, ó. Tá? Olha aí, então, assim, ó, você vai ser recompensado e vai colher os frutos do trabalho que mereces. Isso representa o horário 21h21. Olha que legal, ó. Eu não sei mudamos mais horário, 21h21 agora. É isso aí, olha só que legal, ó. E o anjo é o anjo da Mabiá. Tem um anjo para isso, ó. Olha aí. Olha só, que é o símbolo da essência da vida. E olha que legal, né? Que legal essa coincidência toda desse horário. Nós estamos aqui porque nós estamos levando para as pessoas um conteúdo para que a essência da vida delas seja muito melhor do que é hoje.